Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Messias Soares. Gostaria de deixar uma meditação para você que se encontra perturbado, para você que se encontra numa situação difícil da sua vida, para você que tem enfrentado abandono, para você que tem passado por dificuldades na vida financeira, para você que está enfrentando uma doença, para você que está passando um problema que aos olhos do homem é impossível de resolver. Eu ultimamente também tenho passado muitos momentos difíceis, muitas dificuldades, golpes que aconteceram na minha vida nesses últimos dias. Parece que tudo está desabando, parece que o mundo está acabando, não vejo saída. Me encontro numa situação que não vejo nem direção, mas nesses momentos difíceis é onde a gente busca Deus mais, a gente se aproxima mais de Deus, onde a gente fortalece as nossas forças mais em Deus, porque muitas vezes o que a gente quer ouvir não é o que o amigo vai falar, não é o que a pessoa que está perto de você vai falar. E nesses momentos difíceis, o nosso sentimento é de desistir, nosso sentimento é de achar que nós não somos capazes de atravessar essa situação, esse deserto, de até chegar ao ponto de pensar que eu não sou mais capaz de levar uma palavra como levava antes, que eu não sou mais digno de falar de Deus para as pessoas. Deus, ele mais age nos momentos de mais necessidades do ser humano. É quando a gente se sente humilhado que Deus nos exalta. E eu comecei a pensar, não vou parar. Mesmo que as forças são poucas nesse momento, eu não vou parar de falar do meu Senhor, eu não vou parar de pregar a palavra, porque o que me edifica, o que me sustenta é essa força de falar, de buscar, de me apoiar na palavra. E quando eu estou falando, eu estou ministrando a pessoas, estou ministrando na minha vida. Então eu não vou desistir, mesmo que o acusador ele aponte o dedo para mim e fale que eu sou falho, que eu sou fraco, que eu sou pequeno. Mas isso eu sei que eu sou falho, eu sou fraco e que eu sou pequeno. E Deus já me disse isso. E nós somos, mas mesmo assim nós devemos falar de Deus. Mas é aí que nós devemos nos achegar a Deus, é aí que nós devemos nos fortalecer mais em Deus, porque somente Deus pode nos fortalecer. Pensei em desistir, pensei de parar a caminhada, pensei de abandonar tudo, pensei em muitas coisas, mas aí comecei a meditar, comecei a refletir na Bíblia, na palavra de Deus e me lembrei da história de Jó, que é muito conhecida por todo mundo, por católicos, por cristãos, por pessoas de outras religiões. Todo mundo conhece a história de Jó. E resumindo a história de Jó, Jó perdeu tudo. Satanás tocou, com a permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó, nos bens de Jó, nos filhos de Jó, e Jó perdeu tudo, ao ponto de perder até a sua saúde. Jó perdeu tudo e eu comecei a pensar e automaticamente comecei a refletir sobre a minha vida. Em comparação a Jó, eu não tive quase nada, não perdi quase nada. Infelizmente, a situação que acontece de ruim nas nossas vidas, muitas vezes é para nos trazer aprendizado, muitas vezes é para nos fortalecer, muitas vezes situações que está indo embora na sua vida, é para te deixar mais forte, é para te fortalecer, é para te deixar mais enrijecido. Pensando assim, comecei a refletir, comecei a pensar o que a Bíblia havia me ensinado nesse percurso, nesses anos de trajetória cristã, nesses anos de ensinamentos, nesses anos de busca ao Senhor, mesmo com as minhas falhas, com as minhas dificuldades, com os meus pecados, que muitas vezes cometo, mas o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me fortalecido, o Senhor tem me trazido ao coração muitas bênçãos, muitas maravilhas, palavras edificadoras, e eu me apeguei à palavra nesse momento. Estou buscando forças na palavra. São golpes, são situações de abandono, são situações de desespero que nos deixa triste. Você se sentir rejeitado, isso é muito difícil, mas nós devemos buscar no Senhor. E pensando nessa desistência, pensando em não caminhar mais na vida cristã, abandonar, largar o barco, desistir, eu lembrei de alguns versículos na palavra de Deus que me fortaleceu ainda mais. Lá no Salmo 139, no verso 7 ao 10, que diz assim: para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu,
lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali também a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Para onde eu irei? Nos momentos difíceis de caminhada, quando você se encontra feliz, tá tudo bem. Mas quando você passa por uma dificuldade que você se sente só, você perde o rumo, você perde a direção. E aí você começa a buscar em pessoas, buscar em amigos, buscar em colegas, buscar em familiares. Mas muitas vezes os seus amigos, os seus colegas, os seus familiares não vão poder te ajudar. Ou muitas vezes você nem conseguirá pedir ajuda. Talvez alguém possa te ajudar, mas muitas vezes a tua autoestima, ela te acusa de nem abrir a boca para pedir ajuda. Às vezes sim, você pode pedir ajuda para um amigo, para um colega, para um parente. Ele pode até estender a mão a você, te ajudar nas limitações dele, mas você não tem forças nem para isso. É por isso que muitas vezes pessoas cometem suicídio. É por isso que muitas vezes pessoas fazem coisas erradas, tiram suas próprias vidas, se acidentam, tentam se matar, porque não tem forças o suficiente para pedir ajuda. Mas quando a gente volta para a palavra de Deus, a gente que já tem um certo conhecimento da palavra de Deus, a gente começa a meditar. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Será que voltar para as velhas amizades? Voltar para aquelas rodinhas de amigos, voltar para os bares onde eu frequentava, voltar para aquela galerinha da farra, da bebedeira, da orgia? Será que isso é o melhor a se fazer? Até mesmo porque os anos se passam, a vida continua e muitos dessa galerinha já partiram, muitos desses já se casaram, muitos desses já se envelheceram, muitos desses já tomaram juízo, já se arrumaram, já se consertaram e muitas vezes você se encontra só. Às vezes a vida ela é uma roda que gira e aí você está numa situação que você vê a galerinha, você vê a turminha, você vê a orgia, você vê a bebedeira, mas você não vê os seus amigos, você não vê os seus colegas da época passada, porque a roda gira, a vida anda e o tempo passou. Por mais que aqueles amigos, por mais que essa galerinha não te conseguiria fazer feliz hoje, não conseguiria resolver o seu problema hoje, mas você se apega a isso, você quer voltar a isso e quer nos dias atuais interagir com esse novo grupo, com essa nova galera, com esse novo momento, mas as coisas não funcionam. Não é isso que vai te trazer felicidade, não é isso que vai me trazer felicidade, não são as orgias, não são as bebedices, não são os momentos de prazer. E nesse momento que, refletindo sobre essa situação, nesses momentos difíceis que a gente fica sem direção, para onde ir, onde eu vou conversar, onde eu vou falar, é que a gente se achega à palavra de Deus, é que a gente se atenta mais à palavra de Deus e a gente começa a pensar, para onde eu irei? Para onde eu irei? Com quem eu irei falar? Para quem eu irei rasgar o verbo? Para quem eu irei derramar as minhas lágrimas? Se não ao Senhor, se não a Deus que está ali no escuro do meu quarto, que está ali no vazio do meu quarto, na calada da noite, na escuridão, no deserto, e ali eu posso clamar ao Senhor e Ele pode me ouvir, e Ele pode me ouvir, e Ele pode me escutar, e Ele pode falar comigo através da palavra, Ele pode falar comigo através de uma meditação da palavra de Deus, Ele pode falar comigo através de um louvor, e ali Ele tirar aquela angústia que me mata, que me persegue, que me derruba e que te derruba. E passando mais para frente na palavra de Deus, a gente encontra alguns textos também que nos edificam, também que nos fazem lembrar. Eu já vivi tudo isso, eu posso falar. Vivi uma vida de orgia, uma vida de bebedice, uma vida de amizades, que muitas vezes a alegria era só momentânea, muitas vezes depois do prazer a tristeza batia, e mesmo não conhecendo a palavra de Deus, muitas vezes eu sentia aquele vazio, eu sentia aquela tristeza, que depois de um ato cometido, um pecado cometido, eu não tinha aquela felicidade, eu não tinha, depois da caça, a batida, depois de você estar com a recompensa nas mãos, você via que aquilo não era felicidade, você via que não era aquilo que você queria para você. E aí você vai, você se converte, você volta aos pés do Senhor, você tem uma vida com o Senhor Jesus. E aí você se vê numa situação tão difícil da sua vida que você quer voltar, o velho homem quer voltar atrás. Mas aí a gente tem que refletir, voltar para aquilo lá.
Será que vale a pena tudo aquilo lá? Até porque não sou mais um garotinho, até porque talvez você não seja mais uma garotinha. A vida passou, a vida seguiu, e hoje fazer tudo aquilo talvez não seria tão eficaz como era antigamente. Na minha época dos 18 anos, eu impressionava as garotinhas, as menininhas, os brotinhos, as mulheres mais maduras, mas hoje, talvez se eu fosse fazer isso novamente, talvez a minha eficácia não seria 100%, vamos colocar aí 40, 30, 70, não sei, mas não seria tão eficiente, o caçador não estaria mais tão forte como antigamente. Mas aí a gente medita na palavra de Deus, a gente volta à palavra de Deus, tem 2 Pedro no capítulo 2, o verso 22 diz assim: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao seu espojadouro da lama. E é isso que eu quero para minha vida? É isso que você quer para sua vida? Voltar às velhas práticas, voltar às imundícies do pecado? Eu que já passei por tudo isso, você que já passou por tudo isso, você sabe. Se você tem uma caminhada e aí você está se sentindo fraco, você está se sentindo infeliz, mas mesmo fraco, mesmo infeliz, medite na palavra de Deus, pare para pensar, voltar às velhas práticas. Será que satisfaz o seu eu? Satisfaz o seu ego? Voltar àquilo que você praticava antes, o cachorro voltar e comer o próprio vômito, a porca lavada voltar e se lamear. Não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. E pensando em todos os problemas e pensando na vida de Jó, eu percebo que os meus problemas, as minhas dificuldades, os golpes, as situações que eu vivo nesse momento não são nada comparando a vida de Jó. E Deus, nesse momento difícil que você passa, nesse momento difícil que eu estou passando, Deus quer fazer algo, uma mudança, uma faxina, uma limpeza na nossa vida. Talvez as pessoas olhem para você e não dê nada por você. Até fale mal de você, da sua fé, da sua carreira, da sua caminhada cristã ou da sua vida. Talvez você não conheça Deus, mas você seja uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem base familiar, uma pessoa que tem caráter, e as pessoas olham para você e te julgam. Mas Deus vê o profundo do seu coração, vê as suas limitações, vê que você é um ser errante, que você tem pecado, que você tem erros, mas Ele te sonda, Ele te segue, Ele te vê, Ele tem olhado para você. Como disse no Salmo 139, para onde eu irei? Para onde eu irei se qualquer lugar que eu for, Deus está olhando para mim? E nesse momento de desespero, nesse momento de luta, nesse momento de situação difícil, Deus continua olhando para cada um de nós. Siga em frente, siga em frente. Esse mundo não tem nada a oferecer. Esse mundo não tem nada a oferecer. Depois de começar a andar com alguns amigos que há muito e muito tempo eu não andava mais, eu comecei a ouvir da boca deles como está a situação da minha cidade. E assim, a minha cidade, por ser uma cidade pequena, a sua cidade, por ser uma cidade muito maior, talvez esteja muito pior. Pessoas, mulheres, jovens, bonitas, casadas, com um relacionamento de muitos anos, traindo seus maridos, traindo seus cônjuges, em relacionamentos abertos, orgias acontecendo na nossa cidade, casais indo para casa de prostituição, casa de swing, homens tendo relações com outros homens, homens casados, boatos falatórios, homens se entregando ao prazer de deitar com outros homens. A vida é sua, você tem o direito de fazer o que você quer com ela. O seu pecado é seu. Talvez você é uma pessoa que gosta de uma pessoa do mesmo sexo. Eu não tenho nenhum preconceito das suas práticas. Eu não tenho nenhum preconceito. Eu só te digo que é errado perante a lei de Deus. E não me venha falar que Deus já entregou o seu filho para morrer por você e que você é salva mesmo cometendo essas práticas. Não. Deus não tem filho predileto. É pecado. E quem está em pecado, infelizmente, não
está seguindo a Deus, não está servindo a Deus. E eu também cometo os meus pecados. O mesmo pecado que eu cometo não é o seu. O pecado que você comete não é o mesmo que o meu. Mas todos perante Deus são pecados. E se eu, que tenho o meu pecado de estimação, não me arrumar, assim como você, nós estamos destinados a um só lugar, a um só caminho, independente do meu pecado e do seu pecado. Por isso eu digo, não é porque eu estou na igreja, não é porque eu sou cristão, não é porque você é católico e segue à risca, mas você tem aquele pecadinho de estimação. Não existe filho predileto para Deus. O pecado, qualquer ele que for, nos separa da presença de Deus, como separou Adão e Eva lá do jardim. A presença de Deus é separada através do pecado. Não existe filho predileto. Coloque isso na sua cabeça. Então, meus irmãos, voltar à velha prática, voltar àqueles costumes, voltar e olhar hoje a situação que se encontra a minha cidade, que se encontra o meu estado, que se encontra o meu país e que se encontra o mundo. Um lugar onde a orgia, um lugar onde os casamentos não têm mais base, onde as pessoas não têm mais respeito, o cônjuge não tem mais respeito pelo seu cônjuge, a esposa não tem respeito pelo esposo, o esposo trai a sua esposa, os filhos estão na droga, na prostituição. As pessoas estão se entregando facilmente umas às outras, drogas, sexo ilícito, tudo muito fácil. Voltar para isso aí, o que isso aí tem a me oferecer, o que isso aí tem a me oferecer. Por isso eu parei e pensei, não, Senhor, mesmo passando por dificuldades, mesmo você passando por dificuldades, se aproxime mais de Deus, se achegue mais a Deus. Vai chorar, vai doer o processo que você está passando, o momento, a fase vai, dói, você sente na alma, você sente na carne, a carne seca, a carne murcha, os olhos afundam, a dor é grande, mas o processo é necessário. Mas perca tudo, perca bens, perca filhos, perca camelos, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. E Jó passou por isso. Jó perdeu tudo. Jó perdeu saúde, Jó perdeu filhos, Jó perdeu bens, Jó perdeu a dignidade, Jó perdeu os amigos, mas não perdeu o principal. E no final de tudo, Jó disse: antes eu conhecia só de ouvir falar, hoje eu conheço porque tive a presença, estive perto, falei contigo. E quando você se aproximar, quando você sentir a presença de Deus, quando você se aproximar da palavra de Deus, você vai sentir o que Jó sentiu, a presença de Deus, estar perto de Deus, ouvir Deus falar com você. E é nisso que nós devemos nos apegar. Este mundo não tem nada a oferecer. Não seja um cachorro, não volte a comer o seu próprio vômito. Não seja uma porca, um porco lavado e volta e lameia novamente. Se apegue à palavra de Deus. E é isso que eu estou tentando, me apegar, me achegar mais perto do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa entrar no seu coração nesse momento. Se esse vídeo edificou a sua vida, se inscreve em nosso canal, compartilha para seus amigos, para os seus familiares, em nome de Jesus. Fica com Deus e até a próxima.